Oi, gente, bom dia, tudo bem? Vamos ver hoje as fases da mitose. Na última aula, que foi para a plataforma do ArtSeb Moduon, nós vimos algumas características gerais, do ciclo celular e quais são as funções dessa divisão celular. Então, só para nós retomarmos, todas as nossas células, sejam as células somáticas, essas células responsáveis por formação dos nossos tecidos e órgãos, elas precisam passar por processos de divisão celular. E as nossas células sexuais, para formar os nossos gametas, também precisam passar por divisões celulares. E quais são essas divisões? Então, as células somáticas, geralmente, que vão configurar e vão ter função de crescimento, do aumento, no caso da multiplicação celular, regeneração, substituição de células, passam por processo de mitose, e as células sexuais, para formar os nossos gametas, passam por processo de divisão celular do tipo meiose. Hoje nós vamos conhecer as fases das divisões mitóticas, certo? Então, por definição, a mitose ocorre nas células somáticas e é um tipo de divisão também assexuada. Como assim? Porque em organismos unicelulares, como as bactérias, por exemplo, a mitose, ela configura ou ela representa a própria reprodução assexuada. Então, quando nós temos uma bactéria e essa bactéria se divide em duas outras bactérias, ela está se reproduzindo assexuadamente por processo mitótico, ok? Mas isso exclusivo nessas células unicelulares. Nas células pluricelulares, a mitose assume outras funções, como crescimento, substituição de células, regeneração de partes perdidas de tecidos, certo? Então, ocorrem células somáticas. Por definição, a mitose é caracterizada pela divisão de uma célula, uma única célula diploide, e essa célula diploide, que é chamada célula-mãe, se divide em duas novas células ou duas células filhas, também diploides e geneticamente idênticas a essa mãe. Ou seja, após esse processo de divisão, essa célula-mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos e geneticamente idênticas, porque aqui no processo de mitose não há necessidade, não ocorre o crossing over, que é a mistura desse DNA, ou o rearranjo desses cromossomos, tá? Então, qual a importância dessa mitose? Garantir que cada uma das células filhas recebam a mesma quantidade de DNA após serem formadas, permitir o crescimento dos indivíduos, substituir células mortas por células novas e regenerar partes lesadas do nosso tecido. Para isso, essa mitose tem que realizar ou passar por algumas fases. A primeira fase da mitose é denominada de prófase. O que ocorre nessa prófase? Tem alguns eventos. Em cada uma dessas fases, nós vamos listar alguns eventos importantes que caracterizam essas fases. Então, na fase de prófase, o DNA ele ainda está em estado filamentoso, ou seja, ele ainda recebe o nome de cromatina. Cromatina é o DNA em forma de filamentos. Ele ainda não está condensado. Então, esse DNA ele ainda está disposto nessa célula de maneira desordenada, que é o que nós vemos aqui, ó. É um emaranhado de fios de DNA, de filamentos de DNA dispersos nesse núcleo. Como essa célula ela vai se dividir, ela precisa condensar, enrolar, comprimir essa molécula de DNA para que, quando for formar as duas células filhas, tenha com exatidão o mesmo número de moléculas de DNA para ambas as células filhas, ok? Então, é nessa fase que ocorre o início da espiralização, ou seja, da condensação dessa molécula do DNA. Quem faz isso são as proteínas histonas, sintetizadas lá na fase S da intérfase.
Ocorre a duplicação dos centríolos, que são essas organelas aqui, ó, bem no topo aqui da célula. Esses centríolos, eles vão ser muito importantes. Eles precisam se duplicar e migrar cada um para um dos polos dessa célula, porque são eles que vão emitir as fibras de fuso para poder puxar esses cromossomos ou as cromátides para os polos opostos da célula e formar as duas novas células filhas, certo? Além disso, esses centríolos, eles vão começar a produzir as fibras de fuso. O que são as fibras de fuso? São proteínas que vão se polimerizando, né? Ou seja, construindo uma estrutura, uma fibra mesmo, e vão crescendo, né? Vão se direcionando na direção mediana dessa célula. E dois eventos que são os eventos principais dessa prófase é a desorganização da carioteca e do nucleolo. Por que isso é importante nessa fase? É um dos mais importantes nessa fase. Porque a carioteca, ela isola esse DNA dentro do núcleo. Então, esse DNA, para ele se dividir, ele precisa estar solto nesse núcleo, precisa estar livre, tá? Então, essa carioteca, ela é desorganizada durante essa fase de prófase. Terminado todos esses processos, a célula checa se está tudo ok, que é o que a gente chama de checkpoint, né? Se está tudo ok, se a carioteca está desorganizada, se os cromossomos estão em processo de espiralização, se os centríolos estão nos polos opostos. Estando tudo ok, inicia-se a segunda fase, que é uma fase de metáfase, certo? O que é essa fase? Na realidade, a fase de metáfase é uma fase em que os cromossomos eles vão formar uma linha mediana bem mesmo na região central dessa célula, que é o que nós chamamos de placa equatorial. Ele se organiza em fileirinhas assim, ó, bem na região equatorial da célula, tá? Então, esse é o principal evento dessa fase. É nessa fase em que a condensação do cromossomo atinge o máximo, né? Então, chegou na metáfase, o cromossomo já está totalmente condensado, tá? E as fibras de fuso começam a migrar em direção a esses cromossomos centrais. Uma vez que a placa metafásica ela está formada, começa a terceira fase dessa divisão, que é chamada de anáfase. Qual é a característica principal ou o evento principal que ocorre nessa anáfase? É a migração das cromátides, tá? Nesse caso aqui de mitose, quem migra são as cromátides, ou seja, é como se o cromossomo, eu tenho o cromossomo aqui, né? Então eu tenho uma cromátide aqui e a outra do outro lado. É como se esse cromossomo partisse ao meio e essas cromátides fossem puxadas cada uma para um polo da célula. Então, essa é a característica principal ou o evento principal da anáfase. Como que isso acontece? Nos nossos cromossomos há um centrômero, que é essa região mediana, né, região de constricção. Nesse centrômero, em volta desse centrômero, existe uma estrutura chamada cinetócoro, que é uma estrutura formada por proteínas. Essas proteínas, elas atraem as fibras de fuso e as fibras de fuso, ao tocarem o cinetócoro, como se elas se encaixassem nesse cinetócoro e puxassem essas cromátides para os polos opostos, ok? Quando essas cromátides já estão nos polos opostos da célula, como nós vemos aqui nessas imagens, a célula entende que nós já temos duas novas células pré-formadas. E aí irão ocorrer eventos inversos ao que ocorreu na prófase. Então, tudo aquilo que foi sintetizado, foi realizado na prófase, né, vai ocorrer o contrário aqui na telófase. Quais são esses eventos? O cromossomo condensado ele vai descondensar, voltar a se tornar cromatina.
a carioteca e o nucleolo, eles vão se reorganizar para formar novamente 2 núcleos e 2 novas células, como nós estamos vendo aqui, tá? Então, essas são as fases da mitose. Uma última fase que atualmente não é nem considerada mais uma fase dentro do processo de divisão, porque é a citocinese. Por quê? Nós temos prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esses 4 processos são fases de divisão celular, porque nós estamos dividindo a célula. A citocinese é apenas uma fase de divisão de membrana plasmática, tá? Então, é apenas a separação da membrana. As 2 células já estão formadas. E nós temos 2 tipos de citocinese, para as células vegetais e as citocineses para as células animais. Então, ocorrem de maneira diferente. Por que ocorre de maneira diferente? Porque nas células vegetais, nós temos a parede celular e essa parede celular aqui do meio, que vai formar a lamela média, ela vai sendo depositada ou construída de dentro da célula para a região exterior. Certo? Já no caso da citocinese animal, como é apenas a fusão aqui da membrana plasmática, esse processo ocorre de fora para dentro. Essa membrana ela vai invaginando, ela vai migrando se movimentando para o interior da célula até se tocar e dividir essas 2 novas células, ok? Gerando então as células filhas. Então, quais são as consequências da mitose? Primeiro, temos como produto 2 células filhas idênticas à célula mãe, tanto em número de cromossomos quanto, na estrutura desses cromossomos, geneticamente idênticas, já que não ocorre o crossing over, tá? Então, por isso que depende da duplicação desse DNA. Tem como função crescimento, reposição celular, regeneração e ocorre em todas as fases do desenvolvimento. Então, nós, desde a formação lá da nossa célula ovo até hoje, para substituição de células mortas da pele, células mortas de órgãos, então é um processo contínuo, constante. Uma observação em relação à mitose é que esse processo de divisão ele está ligado diretamente ao câncer, por exemplo, Porque o que caracteriza o câncer? São aquelas células que têm alguma disfunção, genética originada por um processo mutacional ou por um processo de falha nos metabolismos dessas células, e essas células se negam a morrer, então elas começam a se dividir exageradamente, tem uma proliferação exagerada, tá? Então, essa proliferação exagerada é resultado do processo de mitose, certo? Então, essas são as fases da mitose. Na próxima aula, a gente vai entender como que se formam espermatozoides e óvulos, que tem somente, e por que eles só têm somente 23 cromossomos, ou seja, nós vamos entender um pouco das características do segundo processo de divisão celular, que é a meiose, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!